Olá, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 32. Estamos na apostila 3, corrigindo os exercícios da 2, 6, 8 e 11. Então, lá na página 2, na abertura do capítulo, era para vocês responderem essas questões aqui a respeito do que são os tubos que conduzem e o que eles conduzem dentro do nosso corpo. Então, você tinha que responder as veias e as artérias que conduzem sangue, e a bomba que é responsável por impulsionar esse sangue é chamada de coração. Na página 6, era para vocês fazerem essa brincadeira em casa para aprenderem a ver a pulsação, né? O número de batimentos cardíacos por minuto. Então, você podia fazer uma tabela do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, tio, vó, com quem você mora, e fazer em repouso e depois de alguma atividade. Só o fato de levantar e ir buscar uma água já muda, altera os batimentos cardíacos, tá? E depois, na página 8, aqui tinha mais um exercício, que segundo o texto, era para você dizer quais as cores que o sangue pode ser dos insetos, né, dos animais, e depois dos crustáceos era para dizer qual o pigmento, e na questão 3 era para dizer o pigmento vermelho do sangue humano. Na página 10 era para vocês preencherem as informações do infográfico, então o coração, as veias, os vasos sanguíneos. Depois tinha aqui as artérias, depois as veias, depois o átrio direito, depois aqui tinha as válvulas ou valvas, tanto faz, aqui tinha um ventrículo, daí aqui era o sangue e aqui eram os componentes sanguíneos, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Aqui era para desembaralhar, dizer o que era e qual a função. Então, plaqueta, coagulação, leucócito, defesa e eritrócito, transporte de gases. E depois aqui era para você completar a respeito da tipagem sanguínea do sistema ABO, que eram os tipos A, B, AB e O é o doador universal, o AB é o receptor universal. O gás carbônico é chamado de venoso, porque venoso é tóxico em latim. E o sangue arterial é o bom que recebe o oxigênio. As veias levam o sangue de volta para o coração. Daí o percurso é coração, pulmão, coração é a pequena circulação e coração, corpo, coração é a grande circulação. Na página 11 tinha aqui o sistema linfático, que eu dei só uma comentada na aula passada a respeito da retirada e colocada de água no sangue. Essa água é guardada entre as fibras musculares, né, pelo sistema linfático. Ele controla um monte de coisa. A água do sangue também é chamada de linfa, né, uma aguinha que participa do sangue. Ela se desloca pelo nosso corpo através das contrações dos músculos. Já falei que ela é armazenada na fibra muscular. Esses pontos que a professora circulou são os linfônodos, que são as glândulas, os gânglios que coordenam essas retiradas, né? Todo mundo coordenado pelas amígdalas, que são as glândulas do pescoço, pelo timo e pelo baço. São esses órgãos que orientam. E quando você vai no médico e o médico pega no teu pescoço, pega no sovaco, ele está palpando essas glândulas para ver se elas estão inflamadas e a gente chama de íngua, tá? E elas se localizam em todas as dobras do nosso corpo. O apêndice também está relacionado com o sistema imunológico e com o sistema linfático, tá? Também tem comunicação.
E para diminuir a retenção de líquido, existe uma massagem chamada drenagem linfática, que daí diminui um pouco o inchaço, a retenção de líquido, controla até a questão da pressão arterial. Então, de acordo com o sistema linfático, era para você dizer que os linfônodos filtram água, a parte do plasma que extravasa para fora são os capilares sanguíneos, a linfa retorna para o sangue e a linfa percorre os vasos sanguíneos. Era uma sequência, né? E depois era para você dizer qual a função. Então, eu coloquei 3 aqui: controlar o volume de água, renovar as células e participação da circulação. Certo? Então, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.